Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa série de vídeos? Hoje eu estou passando aqui para explicar para vocês sobre o balé clássico infantil. A idade normalmente é contada a partir dos 7 anos. Em algumas escolas ela varia dos 7 aos 11, em outras dos 7 aos 10 e em algumas dos 7 aos 13 anos de idade. Na minha escola, eu divido baby class infantil, infanto-juvenil, juvenil adulto. Então, tudo depende do lugar que você escolhe para estudar. Falando sobre como funciona o estudo do balé nessa idade, eu escrevi aqui um pouquinho, eu vou ler para vocês. A partir dos 7 anos, a parte técnica do balé começa a ser inserida de forma progressiva e os resultados estarão diretamente relacionados à frequência e à disciplina. Quando a gente fala de frequência, a gente fala da regularidade de presença nas aulas. Então, por exemplo, se você vai estudar e você fecha um contrato para o seu filho, que ele vai fazer aula uma vez por semana, de 1 hora de aula por semana. E aí você coloca ele para fazer aula aos sábados e você viaja um final de semana sim, um final de semana não. Em geral, os meses têm 4 finais de semana. Então, ao invés dele ter uma carga horária de 4 aulas por mês, ele vai fazer apenas 2. Com certeza, isso vai interferir diretamente no aprendizado dele. Se a aula segue uma metodologia, ela vai ter um cronograma, ela vai ter um conteúdo pedagógico a ser seguido. E se seu filho falta, a professora vai dar continuidade nesse conteúdo. E ele, quando voltar, vai ser prejudicado. A minha indicação é: programe seus horários e os do seu filho para serem favoráveis para todos. Por que eu estou dizendo isso? É legal sair no final de semana, todo mundo tem direito de lazer, mas se a criança não aprende a ter um foco e disciplina, quando ela for adolescente, você falar para ela que ela tem que estudar, que ela não vai sair se ela não estudar, que se ela não tirar notas boas na escola, ela não vai ganhar X coisa, isso não vai dar certo. Porque você não educou isso na idade da primeira infância. Tudo que a criança aprende, ela leva para a vida dela. Se você trabalha com uma rotina na infância, na adolescência você quer inserir outra rotina, vai ser muito mais difícil você conseguir. Porque o psicológico do seu filho já está em desenvolvimento. Então, ele já está aprendendo a ser como você ensinou. Aí, de repente, você troca a forma que você quer cobrar dele, ele não vai aceitar de maneira fácil. E, além disso, ele vai ter dificuldade para assimilar essa mudança. Mesma coisa se a mudança é feita na idade já adulta. Existe aquela velha frase, né? Ninguém muda ninguém. É a maior realidade do mundo. A pessoa só muda o que ela realmente quer mudar. E quando a gente fala de formação, de inserir uma disciplina, inserir uma forma de pensar na vida de alguém, a gente fala de estar educando essa pessoa. E o papel dessa educação vem de casa. Não é o professor de balé que vai fazer isso. Então, hoje em dia, as coisas ficaram muito soltas e os professores estão enfrentando uma nova forma de receber esses alunos. Porque antes, a gente podia trabalhar de uma forma. Hoje, a gente tem que trabalhar de outra forma. Mas a disciplina, ela está caindo cada vez mais em desuso. E isso é muito preocupante para a nossa arte. Porque o balé precisa dessa disciplina. Então, já fica a dica para os pais, tá? Não incentivem o seu filho a faltar. Não fala para ele, vamos no cinema hoje, o cinema é mais legal, não tem problema perder o balé. Depende, o cinema realmente pode ser mais legal, por que não? Mas você paga para ele fazer 4 aulas por mês, seguindo o meu exemplo, né? De que ele faz aula de sábado. Será que realmente esse cinema precisa ser exatamente na hora do balé? Porque existe um planejamento. Se você se planeja, você pode ir no cinema antes ou depois da aula. Agora, se você incentiva seu filho a trocar uma coisa, uma atividade, por algo mais atrativo e que seja realmente de lazer e não de educação,
ele vai fazer a mesma coisa quando ele for adolescente. E aí você não vai poder cobrar dele que ele te fale, mãe, mas hoje eu não quero ir para a escola porque eu quero ir no cinema. Então pensem antes de falar, de agir com os filhos de vocês, porque o que eles aprendem enquanto crianças, nessa idade principalmente, a partir dos 7, é o que eles vão levar para a vida. E aí depois vocês vão falar que o seu filho é um adolescente rebelde. Talvez seja porque você não conduziu a educação dele nessa idade, que é primordial, de uma maneira mais objetiva, tá? Vamos lá. A partir daí, uma metodologia será seguida, assim como a inserção gradual da parte teórica. Em geral, do 1º ao 3º ano, o trabalho é realizado na meia ponta e a partir do 4º ano de balé inicia-se o uso das sapatilhas de ponta. O estudo dos balés de repertório também é inserido nessa fase. O que acontece? Se a criança começa a fazer balézinho lá com 3 anos, ela tá no baby class, ela é pequenininha, ela vai brincar, ela vai aprender todas as coisas que eu expliquei no vídeo anterior, então se você não assistiu, é só procurar aí no canal e assistir. E a partir dos 7, ela começa a aprender o balé, vamos dizer, o balé de verdade. Então, a partir dessa idade, a matéria do balé clássico vai ser inserida e uma metodologia vai ser seguida. O que significa metodologia? A gente vai ter uma condução, vai ter uma forma de fazer isso, para que essa aula seja realmente formativa e que ela possa ter uma continuidade, tá? Então, existem vários métodos de balé e cada um deles vai ter um conteúdo programático para ser seguido, certo? Então, quando você for escolher a escola do seu filho, você já tem que ter ciência de quantas horas segue aquela carga horária. Então, por exemplo, na minha escola, sempre falo como referência a minha escola, que é o que eu vivo, tá? É a minha experiência. Se a aula tem 2 horas semanais, do 1º ao 3º ano, de 1 hora de aula de duração por dia, então eu vou distribuir todo aquele conteúdo de acordo com essa carga horária. Quando os meus alunos passam do 4º ao 8º ano, as aulas passam a ser 2 horas semanais, de 1h30 de duração. Então, o que acontece? A carga aumenta. Quando a criança entra no baby class, é possível ela fazer 1 vez por semana de 1 hora. E isso vai variando de escola para escola, de método para método, de ano para ano. Então, é muito importante você verificar isso no ato da matrícula, tá? Se a escola não segue uma metodologia, é um pouco mais fácil essa questão de carga horária, porque fica mais livre, porém, ela pode te dar um prejuízo depois. Por quê? Se você segue uma metodologia e você muda de cidade e vai procurar uma escola de balé, você vai seguir da onde você parou. Então, todo aquele investimento financeiro que você fez, ele vai ter uma continuidade, ele vai ter um valor. Se você usa uma escola que não tem uma metodologia e você vai para uma outra escola em outra cidade ou em outro país por algum tipo de necessidade, e você, até mesmo na própria cidade, de repente você fala, não quero mais fazer aula aqui, eu vou mudar de escola, e você não tinha uma metodologia, você vai entrar em qualquer outra turma e não vai ter uma continuidade no trabalho que já foi realizado. Então, vale a pena pesquisar sobre a escola, pesquisar sobre a metodologia que ela usa, para você fazer a melhor escolha de acordo com a sua intenção, de acordo com o seu propósito. Por isso que eu sempre digo que primeiro se tem que ter um propósito. Se o seu propósito é fazer a aula de dança por hobby, ok. Então, tanto faz a metodologia, a carga horária, enfim, não vai fazer diferença nenhuma para você. Mas tenha em mente que às vezes você coloca o seu filho para fazer essa aula como hobby e depois ele pode querer ser bailarino. E isso é possível. Então, invistam já pensando no futuro, na continuação. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloquem aqui que eu faço questão de responder. Inscrevam-se no canal e até semana que vem.